Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí na reta final. Propriamente dizendo, né, nós estamos aí na última parte da nossa devocional sobre livres para discordar. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Eu sou o pastor Marcelo Meireles e eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não se esqueça de curtir. É muito importante. O YouTube, ele entende que o conteúdo tem relevância e ele acaba divulgando de maneira muito automática. Então, faça isso para que mais pessoas possam ser alcançadas com essas ministrações que vêm do coração de Deus através da sua poderosa palavra. Então, estamos aí na reta final e como eu coloquei aí no título e como já falei na semana passada, como discordar de maneira agradável. Até aqui você tem observado, tem aprendido nas escrituras que é possível discordar biblicamente, porque nós somos livres para isso. Agora, como discordar de maneira agradável? Como texto base, nós temos aí Romanos, capítulo 15, de 1 a 13, que nós vamos abordar aqui em partes, mas a igreja, ela precisa ter consciência que ela é formada de membros capazes de discordarem agradavelmente. A pergunta que fica é uma realidade isso? Claro que não. Mesmo a igreja dizendo que tem pessoas que têm a mente de Cristo, as pessoas estão brigando, estão discutindo por questões neutras, questões que a Bíblia não se pronuncia de maneira clara. E a gente já viu isso até aqui. Se você ainda não acompanhou, precisa assistir às outras devocionais curtas que falam a esse respeito. Então a igreja ela precisa de membros capazes de discordarem agradavelmente. Uma pergunta, só para a gente aguçar aqui a nossa discussão. Será que a minha posição ela é mais importante que o meu relacionamento com o meu irmão por quem Cristo morreu? Então a gente tem que pensar isso quando a gente for discutir, principalmente uma questão neutra. Será que a minha posição ela é mais importante que o meu relacionamento com o meu irmão por quem Cristo morreu? Tem a resposta. Claro, estamos dentro de um conceito bíblico e a gente precisa responder a essa pergunta. Se for fundamental a minha fé, sim. Agora, se eu não morreria por ela, por essa posição, não. Porque Deus ele tem mais interesse em nossa atitude, um para com o outro, do que em nossa opinião sobre determinado assunto. É possível ter razão e pecar, o que é mais interessante em tudo isso. Segundo Romanos capítulo 15, de 1 a 13, que é o nosso contexto-chave, existem duas maneiras de discordar agradavelmente, e cada uma delas é uma chave para a convivência agradável quando discordamos. Então, vamos lá. Eu separei algumas aqui para facilitar o entendimento. A primeira é a seguinte: agradar o seu irmão. Está logo nos versículos de 1 a 6. Então, o meu propósito, claro, eu tenho que ter isso em vista, porque eu não vou buscar os meus próprios interesses. Então, eu tenho que levar em conta o que é do outro. Agradar o meu irmão. Um exercício simples. Você pode fazer uma lista de algumas questões neutras em que você se considera forte. Depois a gente entra na questão em que você se considera fraco. Mas até aqui você já deve ser capaz de fazer uma lista de algumas questões que são neutras e que você se considera uma pessoa forte. Faça aí essa lista, pense nessa lista. Você pode até apertar pause, pode fazer essa lista, mas fique à vontade. Só pense em algumas questões neutras em que você se considera uma pessoa forte. Vamos lá para o texto de Romanos capítulo 15. Eu separei alguns versículos que diz assim, ó: mas nós que somos fortes devemos suportar, olha só, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós faça o quê? O que é que a Bíblia manda? Agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, a gente precisa ter essa concepção dentro desse contexto, que eu não vivo apenas para mim, eu vivo para o outro também. Mais uma questão aí para a nossa discussão. Vamos supor que você gosta de certas músicas e até escuta andando no seu carro, em casa. Quando um irmão que tem convicção contrária àquela música anda com você no carro ou até faz uma visita na sua casa,
O que é que você faz? Você troca música ou você desliga? Essa prática, ela é bíblica? Ela é correta? Só para a gente apimentar aí a nossa discussão, até que ponto devemos ceder ao irmão mais fraco? É para se pensar, porque o apóstolo Paulo ele faz uma oração nos versículos 5 e 6. Olha a oração do apóstolo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2, ou ponto B. Aceitar seu irmão. Então, a partir do versículo 7, dentro do nosso contexto-chave, Paulo, o apóstolo, desejava que os crentes judeus e gentios, com experiências e culturas diversas, eles aceitassem uns aos outros com braços abertos. O que é interessante é que alguns crentes hoje podem parecer cães gentios àqueles que são das tradições. E a gente pode perguntar, como é que Deus pode aprovar tatuagem, por exemplo? Aqueles que vão com mais velocidade ou ferocidade para cima do outro, questionando algo em que a Bíblia não se posiciona de maneira muito clara. Então a Bíblia nos ensina o seguinte: recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E continua, e outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Olha só, louvai ao Senhor, a Bíblia diz, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então a gente não pode se esquecer disso, do que Deus aceita as pessoas, e muitas delas que Deus aceita dentro de todo um princípio de moralidade, dentro de todo um princípio de transformação. O que é que a gente faz? A gente rejeita. Mais um exercício simples aí para você. Faça agora uma lista, ou pense em uma lista, de algumas questões neutras que você se considera fraco. Lembrem-se, estamos falando aqui de questões neutras. Por exemplo, agora o contrário, o oposto da ilustração que eu trouxe anteriormente. Você não gosta de certas músicas, mas o seu colega crente, o seu irmão, escuta andando no carro ou em casa. Você para de andar com ele no carro e não vai mais à casa dele? Essa prática, ela é bíblica e correta? Como deve ser, então, a atitude aos irmãos fortes? É tão maravilhosa a palavra do Senhor que nos mostra que o apóstolo Paulo ele fez outra oração no versículo 13. Olha a oração do apóstolo Paulo. Ora, o Deus de esperança faça o quê? Vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Claro que existem também as questões dos pecados mortais, aqueles pecados de desacordo. E aí, o como agir, como proceder? Somos livres para discordar, dar o nosso ponto de vista. Claro, não somos robôs. A gente pode votar contra, mas não somos livres para discordar numa maneira que causa divisões, que venha causar dissensões, que venha causar desunião. São palavras sinônimas que corrompe o corpo de Cristo, que fragiliza o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus amados, a chave para a união nas questões neutras é a humildade, porque a humildade considera o outro importante, mais importante que a si próprio, e procura o interesse e a perspectiva do outro. Senão, o que é que diz Filipenses capítulo 2? Nada façais por contenda, por vanglória, mas de que forma? Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha o que a palavra de Deus ministra aos nossos corações. Muitos crentes podem estar mais preocupados sobre cinema, estatutos da igreja, música, cabelo, maquiagem, outras questões,
do que sobre brigas, invejas, iras, divisões, insultos, fofocas, egoísmo, orgulho. Meus irmãos, estes são os pecados mortais de desacordos que devem ser combatidos. Paulo ele faz uma lista disso tudo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quero, e eu seja achado de vós como não me quereis, que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumulto. Olha que coisa terrível. É o que Paulo engloba como palavras destrutivas, porque esses pecados de desacordos, incluem palavras destrutivas. São pessoas avarentas, pessoas que difamam, e a Bíblia condena isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 5. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal ainda nem comais. A Bíblia fala para se afastar dessas pessoas. Então é muito importante observar essas atitudes pecaminosas. Isso faz divisão. Um espírito crítico que condena, ambição egoísta, a própria inveja. O que seria esse espírito crítico que condena? Precisamos parar para pensar e refletir um pouco nisso, porque senão vamos continuar brigando, discordando por besteiras, quando deveríamos discordar daquilo que a Bíblia incentiva a discordar. Então, o espírito crítico que condena, Romanos capítulo 14, diz assim, o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu para ser seu. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ambição egoísta. O que é que vem a ser uma ambição egoísta? Que a Bíblia condena, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia condena, meus amados irmãos, e todos que acompanham aqui, a Bíblia condena a inveja, porque isso causa divisão no corpo. Olha o que Tiago, o irmão do Senhor, diz no capítulo 3. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tudo isso envolve ações que dividem o corpo de Cristo. A Bíblia ainda vai listando, lá em Gálatas, no capítulo 5, 20, ela fala a esse respeito. A Bíblia fala, olha só, Gálatas 5, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Não podemos nos esquecer que quando os crentes se identificam com o cristianismo mais pela sua oposição a certas normas sociais do que pelas verdades transculturais e eternas da Bíblia, eles estão arriscando perder a vitalidade da sua fé. E a gente não pode se esquecer, os crentes indiretamente fazem do seu estilo de cristianismo uma instituição. Isso é muito perigoso. Quando a sua preocupação pela maneira de vestir, por exemplo, os pontos de vista político ou a música leva mais peso do que a sua preocupação pela santidade e pureza eterna. E a gente tem acompanhado isso recentemente numa nação, a nossa nação, que está tão dividida, tão polarizada. Como é que eu concluo então esse assunto? Como é que geralmente a gente resolve essas diferenças? Muitas pessoas, quando não têm esse conceito bíblico, o que é que elas fazem? Se separam uns dos outros, lançamos os chamados mísseis verbais, atacando verbalmente mesmo. Muitas pessoas se calam, muitas pessoas acabam evitando umas às outras. E sabe o que é que vai acontecer com tudo isso? Sabe quem é que vai ganhar com tudo isso? O próprio diabo. Satanás é quem ganha. Então, meus queridos, apesar da questão, os crentes têm a responsabilidade de desenvolver a capacidade de responder de uma maneira que edifica o corpo de Cristo. E só assim vamos poder discordar amigavelmente, cordialmente, respeitando a posição neutra do outro, também respeitando os princípios bíblicos que regem a nossa caminhada.
Que Deus continue abençoando, que Deus continue te fortalecendo e até o próximo assunto, em nome de Jesus. Amém e amém.